E aí? A igreja foi com o Senhor, está guardada com o Senhor. E na terra, prossegue? Prossegue. Aí se instala a grande tribulação. A grande tribulação. E nós vamos ver hoje sobre a grande tribulação. A grande tribulação. Primeiro, os fiéis nas igrejas de Cristo serão preservados desse tempo. É onde que a igreja é tirada. Às vezes, porque tem o pré-tribulacionista e pós, né? Nós somos pré, porque acreditamos que antes da grande tribulação, Jesus vem e tira o seu povo. E mais outros acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. E vários textos vão nos mostrar que Deus vai preservar a sua igreja desse tempo difícil que vai acontecer na terra. Nós sabemos que o período da grande tribulação, que é 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação, trata-se de Deus retratando com a nação de Israel. É Deus trazendo mais uma oportunidade para Israel. Então nós vamos ver, os fiéis nas igrejas de Cristo serão preservados. Lucas 21, 36. Lucas 21, capítulo 21, versículo 36. Vamos ler, né, a Bíblia. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então veja aí, nós seremos preservados. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Ou seja, vai acontecer. Mas se nós mantermos uma vida consagrada, uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus, nós seremos guardados deste momento, desse instante. Porque você pensa bem, a igreja, irmãos, a igreja, quando eu falo igreja, eu falo da igreja invisível de Cristo, que tem um pouco aqui, tem um pouco em cada lugar. O Senhor tem os seus escolhidos, que deram crédito à sua palavra. Quando eu falo de igreja, né, que ela vai ser guardada, é aqueles que rejeitaram o mundo, rejeitaram o pecado, não aproveitou nada deste mundo para ter uma vida dedicada para Deus, e agora chegou o seu momento, igual aconteceu com Lázaro. Lázaro, o rico morreu e foi sepultado. Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. Houve uma diferença. Aí lá no outro lado da eternidade, o rico falou assim: espera aí, Lázaro está numa boa do lado de lá, e eu estou aqui, ó, com a minha língua pegando fogo. Como é que eu faço? Aí o que falou? O que Abraão falou? Lázaro só recebeu dificuldade aqui nessa terra, e você, só vida boa. Então, você já ganhou aqui na terra. Você já ganhou. Lázaro agora está desfrutando. Irmão, o nosso desfruto não é aqui nessa terra. O desfruto da nossa vida é na eternidade. Por isso que nós temos que rejeitar o pecado, rejeitar o mundo, rejeitar as oportunidades que o mundo nos dá, tem que ser rejeitado aqui para nós ganharmos lá. Jesus falou assim, ó, que aquele que abandona pai, mãe, filho, abandona o mundo por amor de mim, esse é digno.
Quando eu falo abandonar, irmão, não é, eu vou sair da casa do meu pai, o pastor falou que tem que abandonar pai e mãe, eu estou cansado de 6 meses. Não, não é isso. Quando fala abandonar, quando fala deixar, é que às vezes o pai, a mãe, eles têm uma tradição religiosa, que aprenderam lá no passado, e você converteu. Agora você vai ter que ter uma escolha, ou você segue a religião dos seus pais, ou você segue a Cristo. Aí você vai escolher, ou eu vou ficar com meu pai, ou eu vou ficar com Cristo. Não é que eu vou menosprezar o meu pai, menosprezar minha mãe, meus pais, não. É que eu vou decidir por Cristo. Eu vou decidir em servir a Cristo. Eu não vou ficar aqui, mas eu morri, o meu pai morreu, meu avô morreu nessa, eu vou morrer também. Quer dizer, se morreu no pecado, aí vai morrer no pecado também. Não tem como. Então nós temos que estar preparados. Nós seremos guardados. João 14, 1-3. O que Jesus fala? Jesus ele fala em João 14, 1-3, que ele foi fazer o quê? Olha aí o que diz, João 14, 1-3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então quer dizer que nós não vamos estar aqui. Eu vos levarei. Se vai levar, não vai ficar aqui. Senão ele podia falar assim, eu vou vir e vou ficar com vocês aqui. E nós vamos morar aqui. Não, eu vou vir, virei outra vez e vos levarei. Você vê que o verbo levar, ele está, levarei. Você não vai ficar aqui, você vai ser tirado daqui para um outro lugar. Então é o que o Senhor nos prometeu. Foi Ele. Então, isso aí, é Ele nos guardando da grande tribulação. E agora, pastor, quando que vai começar a grande tribulação? A igreja foi embora, quando que começa a grande tribulação? Vamos ver quando que começa? Começará depois que aquele que o detém for removido do caminho. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 8. 2 Tessalonicenses, lá nas epístolas de Paulo, capítulo 2, versículos 6 a 8. Segunda Tessalonicenses 6, capítulo 2, capítulo 2, versículos 6 a 8. Versos 6 a 8. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será levado a iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A grande tribulação vai começar depois que aquele que o detém for removido do caminho. Irmãos, o que está dentro? Olha para você ver, na terra hoje, quase toda a sociedade já declinou no pecado. Há um declínio total no pecado. A maioria da sociedade já aceita tudo. Já aceita tudo que eles estão impondo sobre a sociedade. Só tem um que está detendo, só tem um que está segurando de que aceite
as imposições do anticristo. Quem que é? A igreja. A igreja é a única que está lutando contra o pecado, contra o aborto, contra ideologia de gênero, tantas coisas. A única que está lutando. Por isso que nós sofremos. Porque a vontade do inimigo é colocar por goela abaixo, nossa. Mas quem tem o Espírito de Deus rejeita estas coisas. Rejeita. Hoje eu vi, eu até falei para a Natália, caiu 2 filhotes de passarinho do ninho e pá, morreu. Estava tudo peladinho ainda. Aí eu fico pensando assim, o ser humano, os passarinhos ficou doidinho, o pai, a mãe, porque perdeu o filhote. E se você for beirar, eles veem em você. O ser humano não, o ser humano está lutando para quê? Para destruir a vida da criança lá no ventre da mãe, lá no útero. Já destrói. Eu vi um vídeo hoje, irmãos, terrível, terrível. Uma escola no Brasil ensinando como suicidar, ensinando como fazer aborto. É terrível. Como que nós vamos aceitar um negócio desse? Só se eu sou filho do cão. Sou filho do diabo, filho do diabo que aceita um negócio desse. Uma pessoa que confessa a Cristo, ele não vai falar isso. Ele não vai aceitar isso. Você pensa bem, a criança é indefesa lá no útero. É indefesa. E aqui nós vemos que esse império, ele quer de todas as formas infiltrar, mas a igreja está segurando. Você sabe por que ainda não aconteceu geral ainda? Tudo isso? Porque a igreja ela é o que da terra? Sal da terra. Quem está temperando esse mundo por enquanto é a igreja. Você imagina a hora que a igreja sair dessa terra, que carniça que vai ficar esse mundo? Você imagina que mau cheiro que vai ficar essa terra? Que a igreja não vai estar aqui mais. E a Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz. Quem está, você vê, o mundo está em trevas, não está? E a igreja ainda está aqui, está clareando um pouco. Você imagina a hora que a igreja sair? Que trevas que não vai ficar. Quem vai defender as crianças? Quem vai defender a família? Quem vai defender a vida? Ninguém. É mortandade na certa, por isso já chama grande tribulação. Grande tribulação, que não é pequena, é terrível. É terrível. Os homens agirão sem misericórdia. Estarão no domínio do diabo. Estarão no domínio do espírito do anticristo. Então, veja aí. E agora vós bem sabeis o que detém, a seu próprio tempo seja manifesto. Porque versículo 7, porque já o mistério da injustiça está fazendo o quê? Está operando. O ministério da injustiça está operando. Você pode ver, irmão, não tem. Olha, são poucos que estão defendendo o bem. São poucos que estão defendendo o que é certo. E tem hora que a gente vê cada notícia, a gente vê nossa, parece que sobe assim uma ira na gente, e se a gente não vigiar, a gente deseja o mal. De tanta maldade que as pessoas estão fazendo.
de tanta maldade que as pessoas estão fazendo. Isso se chama princípio de dores. Mas a hora que a coisa ficar mais difícil ainda, a igreja vai embora. Aí vem a grande tribulação. Ainda fala, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará do assopro da tua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então veja bem, a grande tribulação começará quando a igreja for tirada. Porque qual o noivo que quer ver a sua noiva sofrer? Só se não gostar, né? Se tiver noivo por interesse. E quem tiver em Cristo por interesse, pode ficar despreocupado, vai ficar mesmo aqui. Porque tem gente que serve a Deus só por interesse. Eu vou para a igreja porque todo mundo que vai para lá fica bem de vida. Eu já vi gente falar assim. Não é? Eu não sei o que eles arrumam lá, que fica todo mundo bem de vida. Veste tudo bonito. Meu filho, é Deus que faz isso aí. Já falaram até de não sei por que esses pastores vestem. Se Deus nos dá graça para vestir paletó, terno e gravata, tem que glorificar o nome do Senhor. É melhor que andar pelado aí. Porque o mundo anda. E agora Deus nos dá esse privilégio. Eu não vou aproveitar esse privilégio que Deus nos dá? Então, aqueles que servem a Cristo só por interesse, vai ter uma surpresa. Porque tem uns que estão assim, eu vou naquela igreja lá, porque você dá 10, ganha 20. Você dá 1.000, ganha 2.000. Vai nessa que você vai ficar lambembira. Porque Deus não faz troca. Deus não faz gambiarra. Deus não faz. Dá 10 que eu dou. Meu Deus, eu vou te dar 10, o senhor me dá 20, hein? Eu vou dar uma cesta básica que eu ganho no mercado. Vai para você ver. Então, veja bem, começará depois que aquele que o detém seja removido. Começará depois de intensificar o poder secreto da iniquidade. Ou seja, irmãos, o anticristo já está no... O espírito do anticristo já opera desde a época de João, de Paulo, de Pedro, desde a época do ato, o espírito. E nesses últimos dias, o espírito do anticristo está mais intensificado no meio do povo. Porque muitas pessoas se fazem anticristo hoje. Todos aqueles que não confessam a Cristo, todos aqueles que rejeitam o que nós pregamos, tem o espírito do anticristo. Tem o espírito do anticristo. Por quê? Porque Cristo é vida. E o mundo quer destruir a vida. O mundo quer destruir a vida, destruir a família, acabar com a família tradicional. Você pode ver aí, eles querem destruir a família tradicional. Qual é a família tradicional? A família tradicional é um homem e uma mulher e os filhos. Eles querem destruir. E como que destrói? O que eles estão fazendo aí? Como que homem vai gerar, irmãos? Onde que é só a graça de Deus. E nós não podemos assim, vocês vão presos. Deixa aí, Os discípulos foi, nós não somos melhor que os discípulos. Se tiver de ir, nós vamos. Você leva uma marmitinha lá. Vamos lá. Mas a verdade não pode ficar oculta. É aí que nós vamos ver, irmão. Quem é crente, quem que não é. Quem que vai rejeitar. Você vai defender ou não? Porque falar que é crente é muito fácil. Ontem eu ainda falava, eu estava vendo aquele texto que Tiago fala assim, o diabo é crente. O diabo é crente. Porque crente é aquele que crê. E a Bíblia fala assim, o diabo crê e estremece.
mas não obedece. Ele crê que Jesus é o Filho de Deus, ele quer que Deus é o Altíssimo, não tem ninguém acima dele, mas ele não obedece. Então nós temos que, o quê? Ficar com a palavra de Deus. Ficar com a palavra de Deus. O problema nosso é que nós queremos ser crentes salvos, mas não queremos passar por prova. E cristianismo é prova. Cristianismo não é ter Deus pode dar riqueza, Deus pode prosperar, mas o cristianismo, boa parte dele é sofrimento. Paulo chegava e dizia assim, ó, traga em meu corpo o quê? As marcas de Cristo. E qual eram as marcas de Cristo? Apanhava, João. Apanhava, chibatada. Ele falou assim, ó, eu tomei uma quarentena de açoite menos uma. Quantos açoite? 39. 39 açoite. E não era aqueles açoitinhos assim. Não, era chicotada mesmo, que os vargão ficava, que rasgava a carne nas costas, apanhava. Por causa do quê? Por causa do quê, irmãos? Por causa do evangelho. Por causa da palavra. E hoje tem crente que pastor, eu não vou ser crente mais não, o vizinho meu lá está me aborrecendo. O quê? Eu vou deixar de ser crente agora porque vizinho está me aborrecendo? Eu não sirvo vizinho. Eu amo eles e tudo. Se quiser me aborrecer, aborrece, mas eu vou continuar na minha. Porque coisinha quer largar o caminho, quer largar a graça de Deus. Então, irmãos, vai começar quando tiver intensificado o poder secreto da iniquidade. O poder secreto, você pode ver que começou nas entidades, entrou nas faculdades. As faculdades hoje desacreditam o povo, os estudantes, de que Deus é Deus. Você entendeu? Estão ensinando. Eu fico pensando, quando nós estudamos na escola, nós aprendíamos a realidade. Hoje não tem nada a ver o que eles ensinam. Hoje você pergunta a um menino assim, ó, quem descobriu o Brasil? Ele não sabe, ele vai pesquisar na internet. Você vai perguntar a ele, o que é paroxítona, oxítona, o que é isso? Você está falando em língua? É o desafio, desacreditar a humanidade que existe um Deus supremo. Eles querendo ou não, Deus existe e sempre vai existir. Começará depois de ocorrer uma grande rebelião contra a fé. Olha você ver, a grande tribulação vai começar. Preste bem atenção aqui nesse tópico aqui, que os irmãos vão ver que o arrebatamento está perto. Só por causa disso aqui, começará depois de ocorrer uma grande rebelião contra a fé. Eu te pergunto, a fé está sofrendo rebelião? O que eu defendo, o que você defende, está sofrendo ou não? Irmãos, misericórdia. Nós, os pastores, as autoridades eclesiásticas estão sofrendo. É lógico que tem, irmão, todo lugar tem o bom e tem o ruim. Todo lugar. Não é só lá fora, não. Na igreja também. Tem gente boa e tem gente ruim. Ah, não, pastor, é tudo bom. Não é nada. Você vai no mercado, todo tomate que está lá é bom. Você chega lá e pode meter a mão e jogar na sacolinha, que beleza. Quem faz isso? Aí se você fizer isso, quando você chegar em casa, o que você vai fazer? Você vai olhar, nossa, eu não vi que esse tomate estava bichado, eco. Todo lugar tem. Tem gente boa, tem gente ruim. Tem gente certa, tem gente errada. Não adianta nós
querer falar, não, na igreja é todo mundo certinho. Não é. Não é, ué. Ou é? Ou é eu que estou vivendo fora da órbita, eu estou vivendo fora da Terra? Tem ou não tem? Todo lugar, ué. É na política, é na religião, é tudo. Tem o bom, tem o ruim. Só que aqui nós vamos ver, ó, começará depois de ocorrer uma grande rebelião contra a fé. 2 Tessalonicenses 2 e 3. Olha aí o que diz 2 Tessalonicenses 2 e 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha. Não será assim o quê? A manifestação do anticristo. A tirada da igreja da terra, ela não acontece sem que antes venha o quê? Um avivamento? Uma apostasia. O que é a apostasia, irmãos? É um abandono dos princípios, é abandono. Irmão, os princípios estão, hoje, está tudo invertido. O filho faz papel de pai, o pai faz papel de filho. Ou não? Ô velho, você não sabe de nada, velho. Nós estamos no outro agora. A filha vai conversar com a mãe, parece que ela... Vou nem falar, não. Da coisa, está na sombra. Ou não? Não pode nem conversar com o filho hoje. Você vai com pena. Você vai com algodão bem levezinho. Eles já vêm de lá para estar com unha de... Como é que chama aquele bicho que dá um abraço e tchau, já era? Tamanduá. Olha o tamanho do ar. Aquele abraço. Você entendeu? É apostasia, é abandono da fé. Quantos crentes você viu aqui na igreja que você não vê mais? E voltaram lá para o mundão lá, né? Voltaram para o mundo. Ah, não, ficar dentro da igreja, esse negócio de crente, esse negócio de ficar falando em língua, ficar lá. Esse negócio, né? Nós temos que aproveitar. Aproveita. Né? Nem Deus proíbe a gente de aproveitar as coisas, quanto mais nós não vamos proibir ninguém, não, hein? Só depois não reclama. Só depois não reclama da escolha que foi feita. Hoje pode fazer o que você quiser. Pode fazer, que Deus não vai chegar e te dar uma varada, uma pancada, não. Abandona, você tem que me servir. Não. Nós somos feitos de escolhas. Aí aqui fala que ninguém de maneira alguma vos engane. Não vai acontecer sem que antes haja a apostasia e manifeste o homem do pecado. Quem que é o homem do pecado? O anticristo, o filho da perdição, que é o diabo personificado em uma pessoa. Pensa bem, o vento que vai dar à luz a esse filho, hein? Porque o ele se opõe a tudo que é de Cristo. Tudo que é de Cristo. Ele se opõe à fé. Vai ser tudo ao contrário. Ele vai aborrecer, ele vai detestar tudo aquilo que é objeto de adoração a Deus. Igual, tem as religiões que têm as suas imagens. Ele vai mandar quebrar, vai mandar destruir. Aqueles que têm a Bíblia, vai mandar queimar as Bíblias. Por quê? Porque ele detesta as coisas de Deus. E o que detesta as coisas de Deus?
Quem que detesta? O diabo, o inimigo, o adversário. Por quê? Porque ele quis ser mais do que Deus. Subirei acima das estrelas, serei semelhante, igual ao Altíssimo. Aí Deus só fez assim, ó, porque todo o poder pertence a Deus. Todo o poder pertence a Deus. Então, irmãos, a nossa fé, no princípio agora, antes da grande tribulação, uma apostasia. Você fala, nossa, fulano sumiu da igreja. Fulano. Aí você vai atrás dele, não, amanhã eu vou. E depois você topa com ele na rua, esconde até atrás de carro, quando você está passando, assim, para você não ver. É apostasia, abandono da fé. Então, irmãos, fica firme, porque o inimigo vai tentar tirar alguém ainda. É a última cartada dele, é a última jogada dele. Então, enquanto eu puder fazer o bem, faço o bem. Enquanto eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu não quero é contribuir para que o mal prevaleça. E tem muita gente contribuindo para que o mal prevaleça. Vai ter um acerto de conta depois. Mas eu tenho livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, é lógico. Você pode servir quem que você quiser. Você pode ir para o lado de quem você quiser. Só depois não tem como reclamar. Não tem como chegar diante de Deus e pedir desculpa. Oh, Deus, me desculpa aí. Falou? Não existe isso não. Então Paulo ele fala, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4, o que diz? O qual faz o quê? Se opõe. O que é se opor? Ser contra. Se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Os irmãos sabem que o anticristo, não que ele vai assentar? Na onde? Jerusalém. Aonde vai ser construído, erigido o terceiro templo. E ele vai manifestar lá. Ele vai se assentar no trono, querendo ser Deus ou igual a Deus. É por isso que o espírito do anticristo, irmão, se possível, engana até os escolhidos. E tem crente sendo enganado. Infelizmente. É duro. A vida toda, mas é o tal negócio. Não dá crédito à palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus, mas não dá crédito. O que adianta? Ouvir e não obedecer. Ouvir e não dar crédito. Então, você viu quantas igrejas foi atacada nesses últimos dias agora no Brasil? Vândalos entraram em igrejas, igreja católica, igreja evangélica, quebraram tudo, destruíram tudo. Aqui fala que se levanta contra tudo que se chama Deus. Então o espírito do anticristo já está fazendo as suas manobras. E eu não posso aplaudir, irmãos. Por mais que eles adorem imagem, adorem coisa, mas é a fé deles. Ninguém tem o direito de quebrar, ninguém tem o direito de fazer nada. Se fosse para fazer, Deus ia lá e fazia um terremoto e quebrava tudo. Não é verdade? Agora nós não podemos fazer. Isso aí é espírito do anticristo. Aí entra numa igreja evangélica, entrar numa igreja essa semana agora, luterana, parece. Não sei se vocês chegou com bandeira, com... Irmãos, para intimidar a nossa fé.
para intimidar a nossa fé. Mas vocês lembram de Estevão? Eles tentou intimidar Estevão, pastor Lázaro. Você para de pregar esse Cristo seu que nós vamos te matar. Falei, então vocês me matam porque vocês vão fazer um favor para mim. Aí eles começaram a jogar pedra em Estevão. Está lá em Atos capítulo 7. Você vai ver essa narrativa. Primeiro mártir da igreja. Vocês jogam, pode jogar pedra. Vocês não, aí começou a jogar pedra. Aí Estevão falou, opa! Vocês não sabem de uma coisa. O quê? Eu estou vendo o quê? O céu aberto. Estou vendo o céu aberto. Pedrada abre o céu para nós. Pode jogar pedra, joga pedra. Quanto mais pedra jogar, mais perto eu fico do céu. Aí o Estevão, gente, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai. Aí eles, está vendo e tal, pá, e pedrada. Aí eles olhavam Estevão, a Bíblia vai dizer que eles olhavam Estevão sofrendo, quase morrendo. Eles não viam Estevão, eles viam o rosto de Estevão como o rosto de anjo. O rosto de Estevão brilhava. Nossa, aí eles ficaram mais nervosos. Opa, agora eu estou vendo o céu aberto e o Filho de Deus à direita, em pé à direita do trono do Pai. Sabe por que o Senhor se coloca de pé? É para nos receber, meus queridos. Porque se você não negar Ele, Ele também não te negará. Se você não negar, se eu não negar a Cristo, Ele também não vai nos negar. Então nós vamos ficar com a palavra. Então aqui fala que Ele se opõe, se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus. Ou se adora. Não importa se é o Deus invisível que nós servimos, ou se é um Deus que tem uma imagem, não importa, ele quer chegar e quebrar, e destruir, quer se levantar contra, quer se opor, quer fazer, desfazer e pronto. Anticristo. Anticristo. Esses dias eu estava lembrando, eu não sei se os irmãos já tiveram oportunidade, tiver oportunidade, está tão fácil hoje, lá na televisão mesmo. Hoje, essas Smart TVs, tem o YouTube, tem tudo lá. Você acessar lá o filme Os Primeiros Mártires da Igreja. Aqueles homens, aquelas mulheres que não negaram a Cristo. E o imperador deixou os leões dias sem comer. Vocês vão negar ou não? Não. Aí ele soltava eles dentro da arena. E quando ele estava lá dentro, não tinha ninguém para defender ele, abria as grades e os leões saíam. Os leões saíam e vinham nas crianças, vinham nos pais, vinham nas mães, matava tudo e destruía tudo. Mas eles não negaram a fé, não abandonaram, porque eles sabiam que além desta vida aqui nessa terra, algo melhor estava para chegar. Algo melhor Deus tinha para eles. E nós temos que entender isso, irmão. Nós estamos igual o crente minhoca. Nós estamos gostando da terra. Ixi, não quer largar a terra. Se estiver preparadinho, irmão, Deus vai te levar. Não, pastor, pelo amor de Deus, ora para Deus me curar, me unge. Deus. Irmão, se tiver tudo certinho, nos trinques, e Jesus quiser vir buscar, vamos embora. Ah, mas a família, eles toca o barco aí, misericórdia. Mas ninguém quer morrer. Você sai perguntando aqui, quem quer ir para o céu aqui? E para ir para o céu tem que morrer. Aí eu não queria agora, então não. Por quê? Nós estamos gostando da terra. É, pastor, mas sabe por quê? A Bíblia fala assim, ó, os mansos herdarão a terra.
Não vamos abandonar a nossa fé, meus queridos. Vamos mais. Começará depois que ocorrer uma grande rebelião contra a fé. Você imagina bem, você está aqui na igreja, servindo a... Não, eu sou crente, eu vou fazer parte do arrebatamento, aleluia, e relampeia, sapateia, pega fogo, e aí de repente entra um ali e saca de um... Quem que é crente aqui dentro aqui? Quem que é? O primeiro que levantar a mão já vai para o céu. Mas ninguém. Vai. Você aí, ó. Você não... Eu vim aqui visitar hoje. Eu não estou firme, não. Eu estava até saindo. Eu já estava até indo embora. Eu não gosto desse povo aqui, não. Povo feio. Eu vim forçado. Medo. E não, irmão, o negócio é real. O anticristo vai agir assim. E aí? Fala aleluia. Nós não podemos arredar o nosso pé. Não podemos. O anticristo, o homem da iniquidade, aparecerá. É o que está aqui em Tessalonicenses 2, do 3 ao 10, onde nós estamos lendo. Ele vai aparecer. Aí o versículo de número 9, que nós já lemos o 8, fala assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, ele vai vir revestido com o poder de Satanás. É um homem comum, é um homem normal, mas tomado pelo diabo. Ele não teme aos homens, não teme a Deus e não teme ninguém. Ai, pastor, vai ser terrível. Vai ser terrível para quem ficar. Pode ficar tranquilo, entra em cena. Sai de cena agora, faz de conta que você foi no arrebatamento. Não faz de conta não, faz eu fui. Porque fazer de conta não é fácil, dá ruim. Fazer de conta, depois você acorda, faz de conta, não foi nada. Aí você vai ter que enfrentar o anticristo. Não, eu faço reunião lá em casa, escondido. Meu filho, naquela época lá, as autoridades vai dar de cima, não vai ter aonde esconder. Hoje já não tem aonde esconder. Eu estava conversando com a Natália hoje dentro do carro hoje. Ela perguntou um negócio de limpeza lá. Você me ajuda a limpar a casa? O celular na hora. Me desculpe, mas eu não gosto de fazer essas tarefas. A assistente. Tudo que você fala, eles escutam. Se você falar assim, ó, nós precisamos trocar de carro. Os Android, esses Android. Se você tiver lá, nós precisamos trocar de carro. 2 minutinhos depois, você olha no celular, propaganda de carro. Ele está te escutando tudo aí. Você está falando em matar os outros aí, fica esperto, você vê não, que eles vão lá no tacar, te prende. Você fica passando raiva com esses políticos, aí você fala, nossa, que vontade de pegar a paguela e fazer um... Eles estão escutando tudo. Tudo. Nós estamos monitorados, quantas horas?
Até o seu sono está sendo monitorado. Ixi, eu não vou mexer com o celular mais não. E agora já era. Já está todo mundo no controle. Você pode ver, irmãos. Você chega num lugar, de repente o celular. Lugares onde você está. Perto de você aqui tem uma padaria. Misericórdia, você está lá no confim do mundo. Próximo daqui tem um restaurante. Você já está. Nós não está chipado, mas. Acho que nós está até chipado, mas não é o chip da besta, não, irmão. É aonde você vai. Camarada, hoje não tem jeito de enganar mais não. Tem um negócio no celular, camarada sai. Bem, eu estou saindo, viu? Eu vou viajar, vou então. O lugar que ele entrar, a mulher está lá em casa dela com o celular. Quero ver, não que você vai entrar aí. Ele está sendo monitorado. Aham, é? Serviço, né? Tudo instrumento de quem? Do anticristo. Do anticristo. Eu perguntei a ela assim, ó, o celular, quem você vai votar? Ela, isso é para humanos, não é para mim. Se você tem, pergunta para você ver. Pergunta aí no seu andar para você ver. Quem você vai votar? Caiu fora. Isso é para humanos. Eu falei, misericórdia, sai do meu celular, em nome de Jesus. Se é para humanos, isso é o quê? Ó. Eu sei que é inteligência artificial, mas não deixa de ter o dedinho do bicho. É inteligência artificial, mas atrás disso aí, meu filho, ó. Hã? Uai, conforme o que ela escolhesse, eu ia quebrar o celular. Então, irmãos, veja bem. Versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios do quê? Prodígios? Sinais de mentira, irmãos. Hoje eu fico vendo, né? Tem gente que... Jesus falou assim, ó. Jesus falou para os seus discípulos assim, João, ó. E esses sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e os curarão, pisarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Esses sinais seguirão os que crê. Então, hoje inverteu o negócio, e vai inverter mais ainda na época do anticristo. Por quê? Hoje é o povo que está indo atrás do quê? Dos sinais. Eu vou lá naquela igreja que vai vir um profeta lá que revelou o celular, revelou o CPF. E quem falou que precisa de profeta para revelar CPF? A Receita revela, o INSS revela, está tudo lá. Serasa revela. Não revela? Não precisa de... E outra, irmão, onde que Deus está preocupado em revelar CPF dos outros? Por que vai fazer isso? Só que o povo gosta desse negócio. Vai enganar até os escolhidos. Isso aqui é espírito de anticristo. Esse dia eu vi um camarada bebendo água e chamando as pessoas para vir para receber cura, bebeu água e fez assim, ó. Aí chamou, vem cá. Aí o outro veio, abre a boca. Aí, dentro da boca do outro. Você entendeu? Então, irmãos, o perigo está aí.
com todo poder e sinais e prodígio de mentira. Quem que é o pai da mentira? A única filha que tem, a única coisa que criou. A mentira. O diabo tem uma filha. Como que ela chama? E Jesus tem uma filha, como que ela chama? Príncipe da paz, Pai da eternidade. Jesus é Pai da eternidade. Ou seja, não teve começo e não tem fim. É para lá que nós vamos com o Senhor. Lembra daquele hino? Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagina um lugar lindo. Rua de ouro. Ai, ouro, amarelinho. Não imagina esse ouro da terra, não. Esse ouro da terra diante do ouro do céu é lixo. Você imagina, hein? As ruas são de ouro. Os muros são de jaspe. A cidade não necessita de luz, porque o próprio Cristo é a luz da cidade. Aqui nós tem dia que a luz acaba, nós ficamos quase doidos. É vela daqui, é vela dali. E lampião, não sei o que lá mais, é lâmpada que... até esqueci o nome. Você entendeu? Mas vai chegar aquele dia. Por isso que o inimigo quer... Irmãos, por que o diabo usa de todas essas metodologias? Para tirar o crente da presença de Deus, da casa de Deus, da igreja. Você sabe por quê? Ele conhece o céu ou não? Ele foi jogado, foi de lá, ué. Então ele conhece, falou, eu não vou mais, mas também eu não deixo vocês ir. Por isso que ele joga pesado. Eu não tenho chance mais. Ele não tem chance mais. Por isso que ele fica raivoso quando você peca e Deus te perdoa. Ele fala, você não perdoou, mas o pecado dele foi um pecado de rebelião. Foi um pecado de rebelião. De você querer ser mais. É igual o empregado, querer ser mais que o patrão. O patrão é mais, ué. O encarregado é mais do que o empregado. E Deus é mais. Deus é mais. Deus está acima de todos nós, de todo ser humano, de todo poder. Deus está acima. Salmo 62 e 11. O que fala Salmo 62 e 11? Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Para você ouvir uma voz duas vezes, é porque ela produziu o quê? Eco. Você já viu a beira d'água? Quando você conversa de um lado do rio, aquilo vai, aleluia, 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 vai repetindo toda a vida. É a voz de Deus. O poder pertence a Deus. Venha o que vier, enquanto eu estiver na fé, o Senhor é meu defensor, é o meu justo juiz, é o meu guarda, é a minha rocha eterna, é o Senhor dos exércitos. Paulo, lá na igreja em Roma, onde passou perseguição, aonde eles foram levar ele para César e tudo mais, Paulo fala assim, Romanos 8:31. O que Paulo fala? Que diremos? Pois, o quê? A estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem, irmãos? Se Deus é seu defensor, quem vai ser contra você? Tem alguém? É levantar para... Vai ter duas dificuldades. Vai ter dificuldade para levantar e para cair. Porque Deus é o nosso defensor. Jó enfrentando a fúria do diabo, Jó enfrentando os seus amigos, entre aspas, 19:25 de Jó.
Ele vai dizer: olha, vocês podem fazer o que vocês estão querendo fazer comigo, vocês podem caluniar, vocês podem jogar pedra, mas uma certeza eu tenho. E qual é a certeza que Jó tinha? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu... Quem tem certeza que o seu Redentor vive? O nosso Redentor vive, meus queridos. Ele está vivo. Jesus não é o homem. Jesus não é um Deus que está pregado numa cruz. A Bíblia diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para sempre. Se você for lá em Jerusalém, quando você vai lá no cemitério, visitar teu parente, visitar assim, tem gente que vai visitar quem já morreu, né? Mas lá está escrito o quê? Jaz os restos mortais do meu pai, jaz os restos mortais do meu tio. Aí você vai lá em Jerusalém, no túmulo de Jesus está escrito isso também? Segundo quem já foi lá, a gente já ouviu falar que lá está escrito assim, ó: ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. E ele mora em mim, mora em você e mora em nós. Então o anticristo vai fazer de tudo para tirar isso da nossa vida. Vai fazer de tudo para nós, irmãos, adorarmos o mundo. A gente está vendo a juventude de hoje, a adolescência de hoje, voltado para estas coisas perniciosas, voltada para este mundo sujo, para esse mundo profano. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela não vai se curvar diante desse lixo do mundo, diante dessa maldade do mundo. A igreja de Jesus permanece vitoriosa para todo sempre. Irmãos, a igreja, ela é pura. Eu esqueci o nome do bichinho. Uma vez eu vi num Discovery um bichinho, mas ele é branquinho. E ele é presa de uns outros animais. Aí os predadores, os homens, querem a pele dele porque é muito cara. E ele é lindo. Aí eles vão pegar ele, ele foge. E ele entra dentro de buracos. Aí para eles, para os homens pegar ele, sabe o que os homens fazem? Eles lameiam a beirada da onde ele escondeu, tudo de lama, de barro. E ele sai, mas ele se entrega, mas não surge. Ele morre, mas não surge na lama. Assim deve ser nós. O inimigo já fez a lama e está querendo que nós entramos. Mas nós vamos pedir a graça de Jesus, em nome de Jesus. Jesus, me livra da lama, me livra da sujeira. O mundo está uma sujeira, o mundo está um caos, o mundo está uma lepra, o mundo está no maligno. Mas eu quero continuar te servindo, te defendendo, te louvando, te exaltando, te engrandecendo, porque é a melhor parte. É a melhor parte da nossa vida. Tem crente que fica assim: pastor, quem vai ser o anticristo? Fala, irmão, eu não tenho vontade de saber, não. E se alguém tem vontade de saber, é muito simples, é muito fácil. É só desviar. E não vir fazer a vontade de Deus mais. Aí Jesus vem, a pessoa fica, aí o anticristo manifesta: é você? E eu não quero isso. Nós queremos ir embora, que é muito mais melhor. Nós temos que fazer igual Maria. O que Maria fez? Vamos ver se os irmãos estão bons de Bíblia. Tá lendo? O que Maria fez? Escolheu a melhor parte. E qual é a melhor parte? É estar aqui na igreja agora adorando a Deus ou estar assistindo novela? É estar aqui na igreja agora adorando a Deus ou estar em qualquer outra parte? É melhor estar na casa de Deus adorando e exaltando o nome daquele que vive e reina para sempre.
Deus nos abençoe. Quarta-feira, se Deus se permitir, nós vamos ter sequência desse estudo.